Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós estamos dando o primeiro passo para o nosso ciclo de conferências deste ano. O primeiro ciclo é Lugares da Literatura, que é coordenado aqui pelo Godofredo de Oliveira Neto, e o ciclo, como sempre, os ciclos são coordenados pelo secretário-geral Antônio Carlos Sequim. Hoje nós vamos falar sobre sambas de enredo e literatura com o Luiz Antônio Simas, que é um especialista no tema, e ninguém melhor do que ele para conversar sobre o assunto. O Simas é professor de História, educador popular, escritor, poeta e compositor. Tem mais de 30 livros publicados sobre culturas de rua do Brasil. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 4 ocasiões e ganhador do mesmo prêmio na categoria Livro do Ano de 2016, em parceria com Ney Lopes, pelo Dicionário da História Social do Samba. Suas canções foram gravadas por artistas como Maria Rita, Marcelo D2, Criolo, Rita Benedito e Fabiana Cossa. Esse ciclo o primeiro ciclo de conferências vai abordar diversos aspectos da literatura. Na próxima semana, dia 25, Direito e Literatura, conferência do advogado e escritor José Roberto Castro Neves. E no dia 4, dia 1/4, a Literatura na Gramática, conferencista acadêmico Ricardo Cavalieri. Eu vou chamar o Godofredo, que é o coordenador desse ciclo, para assumir aqui o comando, só lembrando para vocês que o Godofredo é acadêmico titular da cadeira 35 aqui da Academia Brasileira de Letras, romancista premiado, contista, cronista, e tem, esse ano especificamente, ele tem uma especificidade, que é o Ano Brasil-França, e um romance dele, Amores Exilados, foi a obra escolhida para dar início às comemorações na Universidade de Sorbonne, Paris III. Então, o Godofredo é nosso diretor de arquivo e vai comandar aí essas próximas palestras. Obrigado a todos. Obrigado. Bem, muito obrigado, presidente Merval Pereira. É uma alegria muito grande termos aqui o Luiz Antônio Simas, essa figura quase mítica do conhecimento. A palavra mítica hoje perdeu um pouco o interesse, né? Mas é uma figura essencial da cultura carioca. Eu, como sou catarinense, apesar de morar aqui já há 40 anos, 45 anos, mas, enfim, a gente aprende muito com o Simas, é sempre esse pulso de conhecimento, de informação e de análise um pouco da alma carioca. Então, eu passo a palavra, Luiz Antônio Simas. Muito obrigado pela presença e obrigado também aos que nos seguem pelo YouTube. Por favor. O timing nosso foi perfeito, porque acabamos de ter o nosso carnaval, né? E agora o senhor vai explicar para a gente aí a mágica que acontece todo ano lá. Boa tarde. Agradeço, evidentemente, ao Merval, presidente, Godofredo, professor Sequim pelo convite também. É uma alegria estar aqui mais uma vez para participar de um ciclo na academia, e dessa vez falando de um tema
que me interessa profundamente, até porque é um tema que desperta em mim um interesse intelectual, um interesse na minha função de historiador, mas, sobretudo, um interesse afetivo, porque, no fim das contas, eu fui criado escutando samba de enredo, né? Eu sou daquela geração, né, em que os presentes de final de ano, amigo oculto, aquele negócio todo, era você ou receber ou dar os discos de samba enredo. Tinha variaçãozinha do Roberto Carlos e tal, mas a gente acompanhava aquele tipo de coisa. Então o samba enredo marcou profundamente a minha vida, e acabei fazendo um estudo longo sobre samba de enredo, ao lado do meu queridíssimo amigo e profundo conhecedor também de samba de enredo, Alberto Mussa. A gente escreveu junto o Samba de Enredo, História e Arte, em que a gente fazia um levantamento de cerca de 1.223 sambas, catalogamos, enfim, né? Então, muito do que eu vou falar aqui vem, evidentemente, de uma memória afetiva, vem de recordações que eu trago da minha infância, mas vem, sobretudo, dessa longuíssima pesquisa que eu e Mussa fizemos como dois grandes admiradores de um gênero épico brasileiro, que é o samba de enredo, né? Por isso, inusitado, né? Se a gente começa a pensar na canção popular, em geral a canção popular ela é lírica, enquanto o samba de enredo trabalha com uma dimensão épica. Agora, eu queria primeiro fazer um breve apanhado sobre a história do samba de enredo. Eu prefiro falar samba de enredo respeitando uma coisa que o Candeia, o grande Antônio Candeia Filho, dizia. Porque ele falava o seguinte: todos os gêneros nobres do samba, eles têm o D, né? O samba de roda, o samba de partido alto, o samba de breque, aquele negócio todo. E aí ele gostava de samba de enredo. Enfim, samba de enredo ou samba enredo, né? Por aí a gente vai. Tem o samba canção, né, Rui, que não é o samba de canção, porque samba de canção ficaria complicado, o Rui queridíssimo está aqui. Mas eu diria o seguinte: o samba de enredo é um gênero recente na história da música urbana brasileira e é um gênero recente, inclusive, na história do samba. Por que eu estou dizendo isso? O concurso de escolas de samba, ele é também um concurso recente do ponto de vista histórico. A primeira disputa que a gente tem entre escolas de samba, ela acontece no final da década de 1920, mais precisamente em 1928, 1929. Foram dois concursos, durante muito tempo a gente achou que tinha sido um concurso só, mas enfim, hoje a gente sabe que foram dois, organizados por um pai de santo vinculado à Mangueira chamado José Espinguela. Mas ainda não era aquilo que nós entendemos como desfiles de escolas de samba, até porque não havia cortejo, não havia, portanto, um desfile, e o que acontecia era muito simples, né? Grupos de sambistas se reuniram em duas ocasiões no bairro do Engenho de Dentro, e ali cada grupo apresentou um samba, e o José Espinguela, que era o único jurado, determinava quem é que ia ganhar, quem é que ia perder. Era ele, né? Era ele. Se fosse assim hoje, talvez fosse a coisa melhorasse. O jurado é você, então você diz quem vai ganhar, quem não vai. Mas, enfim, de toda maneira, o primeiro desfile de escolas de samba, o primeiro cortejo de escolas de samba que a gente tem, é de 1932 e é patrocinado pelo Mário Filho, pelo jornal O Mundo Esportivo. O Mário Filho, que era um grande inovador, o Mário Filho que gostava de inventar as coisas mais extraordinárias na cidade. Mário Filho tinha um jornal dedicado ao esporte, mais precisamente ao futebol. Mas o Mário Filho se vê diante de uma circunstância complicada, porque o campeonato carioca era interrompido no final do ano. E quando parava o campeonato carioca, o jornal não tinha o que noticiar. Você cria basicamente um jornal para falar de futebol, o campeonato acabou, você vai o que vai esperar? O Mário Filho, então, recebe a sugestão de patrocinar um concurso entre as agremiações de samba que estavam se formando no Rio de Janeiro entre o final da década de 20 e o início da década de 30. Aqui tem um detalhe que é muito peculiar. A gente não tem condições de falar com precisão que a escola tal foi fundada no ano tal, que a escola tal foi fundada no outro ano, porque a gente está trabalhando com culturas vinculadas à oralidade. Então a imprecisão é muito grande, nem essa é a questão crucial. A Portela, para dar um exemplo, comemorou recentemente o centenário, né? Eu até achei um pouco estranho aquilo, conversei com o pessoal da Portela,
mas a Portela justificou isso dizendo que era o centenário do movimento que deu origem à Portela. Porque em 1923 foi criado um bloco chamado Baianinhas de Oswaldo Cruz. Esse bloco vira depois Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz. Depois vira Vai Como Pode, uma escola de samba. E depois um delegado de polícia chamado Dulcídio Gonçalves, achava que esse nome era coisa de malandro, de vagabundo e tal, então obrigou a Vai Como Pode a mudar de nome, né, contra o desejo dos fundadores. Paulo Rufino e Caetano não queriam a mudança, mas o delegado determina que a escola passasse a se chamar Portela. Tem a Mangueira, existe uma certa polêmica se é de 1928 ou 29, de toda maneira a gente sabe de um detalhe. As 3 escolas que desfilaram no carnaval deste ano, no grupo especial, e que participaram do primeiro desfile foram Portela, Mangueira e Unidos da Tijuca. Essas 3 desfilaram em 32 e estavam desfilando em 2025. Agora é muito curioso porque não existia ainda o samba de enredo como um gênero específico da música urbana e um gênero específico de samba. Por quê? Um desfile de escolas de samba, e o primeiro é realizado na Praça 11, né? Botaram um palanque na Praça 11 e as escolas de samba se exibiram ali. A Mangueira se exibiu com um número impactante de 60 figurantes. Você imagina isso, né? Desfilaram no palanque, aquele negócio todo e tal. Mas é muito curioso por quê? Porque as escolas de samba inventaram pouquíssima coisa. As escolas de samba, na verdade, elas têm uma grande capacidade, que é a de adequar as peculiaridades do Carnaval do Rio de Janeiro e aquilo que elas queriam fazer no fim das contas era basicamente buscar uma certa legitimidade, inclusive em relação ao poder público e etc. E, ao mesmo tempo, expressar os anseios das comunidades negras do Rio de Janeiro no pós-abolição. Mas as escolas de samba não criaram exatamente muita coisa. Quando a gente pensa num desfile de escola de samba, comissão de frente, os ranchos carnavalescos e grandes sociedades já tinham comissão de frente. Alegorias e adereços já faziam parte dos concursos de rancho e também de grandes sociedades. Alas fantasiadas, os ranchos traziam alas fantasiadas, né? Os ranchos vinham com alas fantasiadas, enredo pré-determinado, era também já uma característica das grandes sociedades e dos ranchos. A própria denominação escola de samba, ela gera uma certa polêmica que a gente não vai conseguir resolver. O Ismael Silva dizia que a ideia tinha sido dele, né? Porque existia uma escola de normalistas no Largo do Estácio, então o Ismael, com o pessoal da Deixa Falar, ele diz que teve uma ideia. Se existe uma escola de normalistas, nós somos aqueles da escola de samba. O Almirante dizia que era mentira do Ismael, e eu não vou me meter nisso. O Almirante dizia, na verdade, que a inspiração para escolas de samba veio do Ameno Resedar, porque o Ameno Resedar era um rancho muito famoso, o rancho mais popular do Rio de Janeiro, e o Ameno Resedar é conhecido como Rancho Escola ou Escola de Rancho. E o Ameno Resedar já desfilava com enredos sensacionais. Ameno Resedar desfilou com o Inferno de Dante, Ameno Resedar desfilou com a Corte de Belzebu na Guanabara. Você imagina isso, a Corte de Belzebu na Guanabara, aquele negócio todo. Então, há uma certa divergência entre o Ismael e o Almirante em relação a isso. De toda maneira, em 1932 as escolas vão desfilar. Mas, como eu falei, não havia nada de diferente. Mestre-sala e porta-bandeira, os ranchos tinham. Era o mestre-sala e a porta-estandarte dos ranchos. A grande novidade que as escolas de samba apresentam, e isso é extraordinário, é a trilha sonora. Porque os ranchos carnavalescos se exibiam cantando marchas ranchos. As grandes sociedades variavam o repertório, mas chegaram a desfilar cantando marchas e, eventualmente, músicas clássicas, né? Você cantarolava o Allegro da Nona Sinfonia do Beethoven, aquele negócio todo. E as escolas de samba trazem o samba urbano do Rio de Janeiro, que estava se configurando a partir, enfim, da geração do Estácio de Sá, daquela geração da Cidade Nova e tal. Mas na década de 30, os sambas que eram cantados não correspondiam ao espetáculo visual que estava sendo apresentado.
Então, uma escola de samba poderia escolher um enredo como a Mangueira escolheu o Amanhecer no Bonfim, na Bahia. Mas os sambas que eram cantados não tinham nada a ver com isso. A Portela podia escolher um enredo, por exemplo, sobre um fato extraordinário da história do Brasil, o samba conquista o mundo, alguma coisa dessas, e cantar um samba do Manasseia como Manhã Brasileira. Então não havia uma correspondência entre o espetáculo visual que estava sendo apresentado e aquilo que estava sendo entoado do ponto de vista da canção. Até onde as fontes mostram para a gente, o primeiro desfile em que nós temos uma comunhão entre o enredo, as fantasias e o samba que está sendo cantado é o de 1939, da Portela. Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, escolhe um enredo sobre a educação, sobre a sala de aula. A Portela apresentava um quadro negro, né, como alegoria que abriu o desfile. A comissão de frente da Portela vinha toda, né, representando os professores, e o próprio Paulo da Portela vinha de professor distribuindo diplomas, inclusive distribuiu um diploma para o Ari Barroso, que estava absolutamente embriagado e teve dificuldade, segundo testemunhas, né, de abrir o diploma que recebeu do Paulo da Portela. De toda maneira, a grande novidade desse desfile é que o samba entoado pela Portela era um samba que descrevia o que estava acontecendo na avenida, na Praça 11. Então a Portela entra cantando: vou começar a aula perante a comissão, muita atenção que eu quero ver. Se diplomá-los posso, salve o fessor da nota, ele senhor. 14 com 2, 12, 9 fora e tudo é nosso. 100 dividido por 1000. O júri, inclusive, implicou com a frase 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. E a Portela argumentou que o júri não entendeu e tal, não sei o quê. De toda maneira, esse desfile da Portela é emblemático e a gente pode considerar que ele é o modelo para aquilo que nós entendemos hoje como um desfile de escola de samba. Porque o que é um desfile de escolas de samba? É um conjunto de manifestações artísticas simultâneas que inclui, evidentemente, coreografia, que inclui cenografia, que inclui artes plásticas de uma maneira geral, que inclui dramaturgia, enredo e que inclui a trilha sonora entoada por um canto coral, o samba enredo. E o samba enredo, então, como gênero, começa a se desenvolver. E o samba enredo é um gênero que traz algumas particularidades, inclusive estéticas. O samba enredo não é só um gênero que se caracteriza pelo fato de descrever um espetáculo visual que está sendo apresentado. É uma obra feita sob encomenda que descreve um espetáculo visual. Mas ele tem algumas características estéticas, que não vem ao caso aqui a gente entrar, enfim, nesses meandros com mais profundidade, porque você está pensando, por exemplo, numa música que vai ser entoada por uma quantidade bastante significativa de pessoas, é canto coral, né? Então você tem umas estratégias de composição de samba enredo que outros gêneros de composição de samba não trazem. O alongamento de notas, o tempo da respiração, encontrar uma tonalidade média que seja viável para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, enfim. Mas não é esse o nosso interesse aqui. O fundamental para chegar na literatura é entender que em 39 nós temos essa comunhão entre o espetáculo visual e aquilo que está sendo cantado. Mas aí vem um detalhe curioso. Ainda não havia nenhum regulamento que determinasse com precisão que os enredos deveriam seguir determinada cartilha. Existe uma lenda urbana que se fala sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, que é muito propagada, mas é um equívoco. Inclusive, quando você vai às fontes, repara que não existe isso. É aquela história de que no Estado Novo de Getúlio Vargas, o Estado Novo teria obrigado as escolas de samba a desfilar com temáticas nacionais. Simplesmente não existe isso. Você procura onde está esse decreto do Estado Novo, não existe. Foi a própria associação das escolas de samba que, num processo de negociação, incluía a possibilidade de obtenção de subsídio público.
O primeiro desfile subsidiado é o de 35, o prefeito do Rio de Janeiro era o Pedro Ernesto, então ele vai subsidiar os desfiles. As escolas de samba determinam que os temas deveriam exaltar os valores da pátria e seriam proibidos os temas ligados a sonhos, delírios e fantasias. Inclusive, a vizinha faladeira é desclassificada em 37, se eu não me engano, porque desfilou com o enredo Branca de Neve e os Sete Anões, e o enredo foi considerado delirante demais. A vizinha faladeira deu um chilique, estabeleceu que nunca mais desfilaria e se retirou, né? Enfim, por incrível que pareça, o primeiro regulamento estabelecido a partir de uma determinação estatal que submete os enredos de escolas de samba a uma determinada linha é do governo Dutra. E é do governo Dutra por conta de um detalhe muito curioso, que quem quiser estudar isso, fazer trabalho, TCC, dissertação, é fabuloso. Em 1947, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, o Brasil lutou contra o nazismo, como a União Soviética lutou também, e o Partido Comunista tinha sido legalizado no final do Estado Novo. Eis então que o Partido Comunista tentou se aproximar das escolas de samba, e em 47 todas as escolas de samba fizeram um desfile com um único tema: Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Esse desfile não aconteceu no Carnaval, ele aconteceu no meio do ano e ele aconteceu no Campo de Santana. É uma pena que a gente tenha perdido os sambas de enredo. Eles não foram gravados, a gente não sabe, mas o Brasil pouco depois cortou relações com a União Soviética. Começou a Guerra Fria, cortamos relações com a União Soviética e as escolas de samba se viram envolvidas no escândalo. Desfilaram exaltando Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Então o governo Dutra estabelece 2 regulamentos. O primeiro dizia que as escolas de samba tinham que desfilar com temas nacionais. Aí criou-se uma polêmica. Mas peraí, o Luiz Carlos Prestes é um tema nacional. Aí fizeram uma modificação no regulamento. Não, não é mais tema nacional, é tema de interesse nacional. Né? Então, durante a Guerra Fria, era o interesse nacional. Não, aqui não. O Luiz Carlos Prestes não é um tema de interesse nacional. E aí a coisa vai deslanchar. E nós vamos observar que durante esse período, que eu costumo estabelecer mais ou menos do final da década de 40 até o início da década de 60, os anos 70 ainda pegam muito disso, é um período em que você vai verificar que 3 temas passam a ser constantes nos sambas de enredo e, evidentemente, nos enredos de escolas de samba. Grandes efemérides da nacionalidade, as grandes efemérides, com destaque especial para a Guerra do Paraguai, a Batalha Naval do Riachuelo era enredo todo ano. Grandes vultos da história nacional, né? E aí, para quem tem curiosidade, nos anos 50 o mais citado foi o Oswaldo Cruz, seguido pelo Santos Dumont, em terceiro vinha a Princesa Isabel, né? Figuras, convenhamos, não são exatamente carnavalescas, você imagina, né? Como é que isso funcionaria. Um outro tipo de temática muito marcante era o esplendor da natureza brasileira. Então, a natureza exuberante, as grandes efemérides da pátria e os grandes vultos da nacionalidade eram fundamentalmente as 3 temáticas fundamentais que ancoravam os desfiles de escolas de samba. Tudo isso, evidentemente, numa perspectiva de história oficial que louvava, evidentemente, personagens, grandes efemérides de uma história oficial que, grosso modo, era a história branca. Era aquela que apresentava de forma descritiva os heróis da Guerra do Paraguai, né? Os heróis da Proclamação da República, os heróis da Independência, era aquilo que acontecia. E a questão da literatura, ela entra nesse meandro como? É curioso, porque a princípio ela entra homenageando personagens marcantes da literatura brasileira, autores marcantes. Então nós temos, por exemplo, 2 marcos interessantes. Em 1948, o Império Serrano, que tinha sido fundado no ano anterior, apresenta como enredo Antônio de Castro Alves.
esse enredo do Império Serrano é um enredo marcante para a gente estabelecer as relações entre as escolas de samba e a temática literária. É o primeiro samba da história do Império Serrano. Salve Antônio de Castro Alves, o grande poeta do Brasil, a quem o povo jamais esqueceu, suas obras raras de encantos mil, deixou histórias lindas, seu nome na glória vive ainda. Deixou, é um samba bonito, Império Serrano, 1948. Em seguida, início da década de 50, Mangueira desfila com Gonçalves Dias, em 1952. O samba, aliás, muito bonito, tem uma gravação linda do Tantinho, Gonçalves Dias, a Mangueira e tal. E eram esses personagens que apareciam, né? Os grandes escritores e tal. O Castro Alves é o mais citado. Inclusive, quando a gente vai procurar o grupo de acesso, aquele negócio todo, só dá Castro Alves. O próprio Salgueiro, o primeiro enredo que faz, Salgueiro é fundado na década de 50, Navio Negreiro, inspirado, inclusive, no poema do Castro Alves. Em 1963, vem um enredo muito marcante nessa relação entre literatura e escolas de samba, que é da Beija-Flor de Nilópolis. Né? Tem muita gente que acha que a Beija-Flor é uma escola recente e tal, dos anos 70. Em 63, a Beija-Flor desfila com o Guarani. O refrão do samba, inclusive, entoava o início da ópera do Carlos Gomes. Então vinha aquela coisa grandiloquente e tal. E a partir daí a coisa não parou mais. Agora, eu costumo dividir os enredos vinculados à literatura em três tipos. Você tem aqueles que homenageiam autores. Então você pega um Castro Alves, você pega um Gonçalves Dias, Jorge Amado, que foi homenageado por diversas escolas de samba, enfim. Eu, inclusive, desfilei num ano em que o Império Serrano homenageou o Jorge Amado, 1989. Né, mas o problema é o seguinte, o Império Serrano fez um desfile muito bonito, a escola estava linda, está aqui Raquel Valença, grande imperiana, que não me deixa mentir, só que o Império entrou na avenida depois da Beija-Flor vir com o Cristo Mindingo, Ratos e Urubus. Então a Beija-Flor gerou um êxtase tal que quando o Império entrou, nós fomos solenemente ignorados pelo público e tal, mas a escola estava muito bonita, o Jorge Amado desfilou. Então você tem uma linha que é basicamente a linha que homenageia os autores. Você tem uma segunda linha, que é a linha que fala sobre as obras literárias. Então, os dois marcos iniciais para mim são o Guarani, da Beija-Flor, e em 1966, Memórias de um Sargento de Milícias, da Portela, o único samba de enredo feito pelo Paulinho da Viola e interpretado na Avenida Voz Principal por uma mulher, a Surica. Ela canta Memórias de um Sargento de Milícias. E esse samba é um detalhe muito curioso. Esse samba é um samba, por exemplo, que se eu fosse professor de literatura no ensino médio, no ensino fundamental, antes de botar a garotada para ler Memórias de um Sargento de Milícias, eu colocaria o samba. E o próprio Paulinho da Viola admite, conversando comigo, eu já conversei com o Paulinho sobre isso, que ele cometeu um pequeno equívoco nesse samba, porque o samba é gigantesco. O samba é aquilo que nós chamamos de lençol. Né? Esses sambas enormes que não terminavam nunca, eles eram conhecidos como lençóis. Aí existem duas versões. Há quem diga que eles são tão grandes que cobrem o enredo inteiro. E eu escutei a versão de que eles são tão grandes que não dá para anotar a letra num papel. Você precisa de um lençol para anotar aquela letra toda. E o Paulinho da Viola dizia, eu comecei o samba com Era no Tempo do Rei. Quer dizer, ele começou com um livro. Era no tempo do rei, quando aqui chegou um modesto casal, feliz pelo recente amor. Leonardo, tornando-se meirinho, deu a Maria Hortaliça um novo lar, conforto e um pouco de carinho. Dessa união nasceu um lindo varão que recebeu o mesmo nome do seu pai, personagem central da história aqui, contamos nesse carnaval. E é aí que a história começa. Então o samba, mais um dia. E esse samba, ele é muito curioso, mas ele é um samba lindo. Eu falei, Paulinho, grava de novo, Paulinho, mas eu nem me lembro como é que esse samba vai, porque o samba continua, e lá 4 minutos depois o samba diz, havia
nesse tempo aqui no Rio, tipos que devemos exaltar. Chico Juca era mestre em valentia e por todos se fazia respeitar. O reverendo, amante da cigana, preso pelo Vidigal, um justiceiro, homem de grande autoridade, que ao lado de seus granadeiros era temido pelo povo da cidade. Aí você pensa, acabou não. Luizinha, primeiro amor. Aí começa o romance dele com a Luizinha. E vai. Eu acho um samba lindo, um samba maravilhoso. Tem uma gravação dele do Martinho da Vila. O Martinho, no primeiro LP, o primeiro LP chama-se Memórias de um Sargento de Milícias, e ele canta o samba inteiro, que é um negócio interessantíssimo. Então esse samba é um marco. Eu considero que, em certo sentido, ele inaugura uma tendência de sambas descritivos, porque o Guarani é mais alusivo, ele faz alusões ao romance do Carlos Gomes e tal. O Memórias de um Sargento de Milícias vai descrevendo, né? E a partir daí, portanto, essa tendência ela vai se consolidar. A própria Portela faz o Tronco do Ipê, pouquíssimo tempo depois e tal. E em seguida, em 1970, a Imperatriz Leopoldinense faz um samba que eu acho maravilhoso, que é Europa, França e Bahia. É um samba absolutamente genial, que toma como referência o poema do Ascenso Ferreira. O rei mandou me chamar para casar com sua filha, 3 dotes ele me dava, Europa, França e Bahia, mas faz um apanhado lindíssimo do modernismo, cita o Aníbal Machado, a morte da porta-bandeira, os bandeirantes, cita coisa para dedéu, e é um samba absolutamente maravilhoso da Imperatriz, um samba extraordinário. Eu sugiro que vocês, quem não conhece, procure escutar 1970, Europa, França e Bahia. E a década de 70 é repleta de sambas que trabalhavam a literatura. E isso é um detalhe muito interessante, por quê? Porque eu fico imaginando aqui o seguinte: eu conversei, na época que eu estava fazendo a pesquisa pro Samba de Enredo, História e Arte, na época que eu estava fazendo a pesquisa pro Tantas Páginas Belas e Histórias da Portela, eu tive a oportunidade de fazer uma longa entrevista com o Davi Correia. E o Davi Correia é o autor do Macunaíma, o samba da Portela de 1975. E a minha curiosidade era saber se eles liam o livro. Porque esse é um detalhe interessante. Mas vocês liam o livro e tal? E o Davi Correia virou-se para mim e disse, não. Nós recebíamos uma sinopse, nós recebíamos um resumo, e em cima desse resumo a gente ia fazendo o samba e tal. Então isso é um objeto de estudos fantástico, né? Como é que você tem, no meio do samba, essa linha de enredos que trabalham com obras da literatura brasileira, com personagens da literatura brasileira, com grandes escritores e escritoras da literatura brasileira, e que, a rigor, trabalham numa dimensão que é uma dimensão muito curiosa, porque é difícil você imaginar que você tenha condições de chegar a ler o livro todo e tal, até pela rapidez do processo, né? E aí é extraordinário. Eu queria dar alguns exemplos extraordinários disso, os que eu considero mais impactantes. O Macunaíma me assombra. Me assombra porque o Davi, que fez o samba, com Norival Reis, ele garantiu para mim que eles não tinham lido Macunaíma. Eles pegaram um resumo do Macunaíma e, em cima do resumo, eles foram fazendo samba. E quando você escuta o Macunaíma, você toma um susto. Porque o Macunaíma já começa. Portela apresenta do folclore as tradições, milagres do sertão à Mata Virgem, assombrada por 1000 tentações, se a rainha mãe do mato, esse é lindo, né? Macunaíma fascinou, ao luar se fez poema, e ao filho encarnado uma maldição legou. Macunaíma, índio branco, catimbeiro, negro, sonso, feiticeiro, mata cobre, dá o nó. Se em forma de estrela a Macunaíma dá, o talismã que ele perde sai a vagar. Canto Irapuru encanta, liberta as mágoas do seu triste coração. Negrinho do pastoreio foi a sua salvação.
e derrotando o gigante. Era uma vez Piaimã, Macunaíma fica como Iraquitã. Marupiara na luta e no amor, quando a sua pedra para sempre o monstro levou, o nosso herói assim cantou: vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Vou-me embora. É um roteiro do Macunaíma, é uma sinopse do Macunaíma que é extraordinária. É absolutamente extraordinária, porque o Alberto Múcia que fala, pelo menos não tenha cartas e caminhadas e tal. Mas é um samba extraordinário. E isso é um exemplo fabuloso. E aí quando você pensa no seguinte, bom, Macunaíma acabou, é lindo. Acontece que esse período é um período em que as obras literárias elas vão se destacando muito. Então você tem em 75 Macunaíma, em 75 a Mangueira também faz Jorge de Lima, o samba do Tolito, que era um jornaleiro que tinha uma banca aqui perto e tal. Um samba lindo, boneca de pano, a joia rara calabar e o acendedor de lampiões. Samba lindo sobre o Jorge de Lima. Mas em 76 eu queria dar dois destaques aqui. 76, primeiro você tem o caso estupendo da Em Cima da Hora, que resolve desfilar com Os Sertões, que não é um enredo sobre a Guerra de Canudos, é um enredo sobre o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. E o samba é de um sujeito chamado Edeor de Paula. Edeor de Paula, que era um mecânico ali em Botafogo, né? E que recebeu uma sinopse, pediu ajuda a um pessoal, como é que é isso, não sei o que e tal. E ele acaba fazendo o que para muitos é um dos 3 maiores sambas de enredo da história do gênero. E é muito curioso isso, por exemplo, para trabalhar em sala de aula. Eu suspeito que aqui tenha muita gente que é do magistério, professoras, professores. É muito interessante. Porque é um samba que começa falando da terra, marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca. Triste é um lamento, né? Mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. Segunda parte. Sertanejo é forte, supera a miséria. Entrou o homem. Né? Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Sertanejo, chamou o Euclides da Cunha de poeta e tal, belíssimo. E aí a terceira parte é a guerra. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia, ocultou-se nos sertões, espalhando a rebeldia, revoltado com a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final. É sensacional. E é os sertões, né? E aí me perguntam o seguinte, mas isso aí é espetacular. Olha, a coragem de fazer um enredo sobre os sertões, coragem não, porque no mesmo ano a Vila Isabel fez a Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima, né, que é um poema, a gente que gosta de literatura sabe que entrar na Invenção de Orfeu é um negócio, né, complicado. Mas o Flávio Rangel, que era dramaturgo, né, teatrólogo, diretor de teatro, ele convenceu a Vila Isabel, via Martinho da Vila, dizem, a fazer a Invenção de Orfeu. E ficou todo mundo um pouco assustado, né? E contam que viraram para os compositores e falaram, olha, é um sujeito que é isso. O samba é do Paulo Brazão. Paulo Brazão fazia samba sozinho. E eu vou te dizer uma coisa, Invenção de Orfeu foi um livro que, quando eu tentei ler a primeira vez, eu tive dificuldade. O samba me ajudou muito. E depois eu virei um fanático do Invenção de Orfeu, até porque ele já começa com uma frase que encaminha o livro. Ilhado na imaginação, que mar de poesia, o poeta vai contando histórias tão sem histórias, de tristeza e alegria.
O seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que aproa. Tinha um barão, triste barão, homem sem reinado. Tem girassol reluzente, tem leão rei coroado, navegando, navegando, navegando sem parar, dedilhando sua lira, fazendo o vento cantar. Em seus devaneios, miragens diferentes, cavalos feitos de fogo, mulheres, metade serpente, nessa ilha encantada, procurando sua amada, seu candelabro astro-rei, a mulher imaginada. Desperta então o poeta, clamando Orfeu, uma luz nas trevas se acendeu. E olha esse verso: mentira para quem não quer, milagre para quem sofreu. Uma luz nas trevas se acendeu, mentira para quem não crê, milagre para quem sofreu. Era a vila com invenção de Orfeu. Então, essa segunda perspectiva, a primeira é aquela em que você tem como tema do enredo o autor, o escritor e tal, é Jorge Amado, o Gonçalves Dias, o Castro Alves. A segunda é você pegar uma obra literária e transformá-la no enredo. É o caso dos Sertões, é o caso do Macunaíma, é o caso do Guarani, é o caso do Tronco do Ipê, é o caso do Invenção de Orfeu, né? É uma tradição que se estabelece aí. E a partir dos anos 80 a gente verifica, Dona Flor e seus dois maridos foi enredo também, enfim, né, do São Carlos, Estácio e tal. A partir dos anos 80 a gente já vê que essa relação samba com literatura, ela vai se expandindo mais. Então você, por exemplo, vai ter enredos em que não é exatamente um livro, nem é exatamente um autor que motivam o enredo, mas são os personagens. O próprio Império Serrano, quando homenageia Jorge Amado, ele não faz um enredo sobre o Jorge Amado e ele não faz um enredo sobre um livro específico do Jorge Amado. O Império Serrano, num carnaval do Oswaldo Jardim, imagina uma festa que está ocorrendo na Tenda dos Milagres. E nessa festa que está acontecendo na Tenda dos Milagres vão chegando personagens das diversas obras do Jorge Amado que vão se encontrando. Né? Aí chega a Teresa Batista, chegam os Capitães da Areia, chegam os velhos marinheiros. Beto Sem Braço faz um verso lindo falando do encontro entre os velhos marinheiros e os novos capitães, né? Que é muito bonito e tal. Tem essa linha, portanto, que abrange essa perspectiva interessante dos personagens. Alguns romances continuaram motivando enredos. Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, foi enredo no Império da Tijuca, um desfile trágico, porque quebraram 3 carros do Império da Tijuca, a escola desfilou 40 minutos além do tempo. O João Ubaldo Ribeiro teve a certeza que a culpa era dele, né? Que eu sabia que isso não ia dar certo e não sei o que e tal. Ainda botaram o João Ubaldo para desfilar na frente da escola e ele dizia, não faça um negócio desse comigo. E ele foi e tal. Então você tem uma perspectiva que é muito interessante e essa temática, a rigor, ela nunca termina. Em 1983, a Vila Isabel homenageia a Academia Brasileira de Letras, né? Num ano que, para mim, diga-se de passagem, rivaliza com 1976 em relação à melhor safra de samba enredo da história. Eu fico entre 76 e 83. 83 a Vila desfila com Os Imortais, com um refrão que é considerado um dos mais bonitos da história do carnaval. Naquele ano era muito bonito. Jandaia canta na Jurema, o arco-íris borda o véu de Iracema. Jandaia canta, é um samba muito bonito. Aquele samba, como é que é? Meu samba entra feliz na academia e faz um elo com os imortais, tira o fardão e veste a fantasia, nesse meu sonho que traz, Ciazinha passeando na liteira, é tempo de namorar, esmeraldas colorindo as bandeiras, e enfeitiçando o luar, vem das cascatas uma sinfonia divinal,
Peri, Ceci se amando, a tribo festejando em ritual. Jandaia canta na Jurema, o arco-íris borda o véu de Iracema. Gemido nas senzalas, nos sertões, o grito de dor. O cangaço espalhava a rebeldia, mas a poesia fez viver o amor. No meu despertar me vi tão criança nos braços da felicidade. Soltei meu balão, brinquei na ilusão, cantei e sorri sem maldade. Eu queria ser amado, tanto quanto é a Bahia, ser chamado de senhor, contemplar a Iaú no desabrochar do dia. Meu samba, isso é homenagem à Academia Brasileira de Letras. O samba lindo da Vila Isabel. Entretanto, para a gente chegar aqui a uma reta conclusiva, a década de 90 é uma década que impacta nos enredos de escolas de samba de uma forma que eu considero negativas. E esses enredos literários, que eram muitos, eles começam a diminuir. Por quê? Porque a década de 1990 e a primeira década do século XXI, dos anos 2000, a grande marca desse período é o enredo patrocinado. É um contexto em que as escolas de samba, eu até costumo fazer uma certa brincadeira com isso, as escolas de samba, que eram instituições de pedagogia de massa, elas se transformam em instituições de propaganda de massa. Por quê? Porque você começa a ter os enredos patrocinados que vêm na onda de uma mudança do regulamento. O regulamento nos anos 90 tira a obrigatoriedade de temas nacionais. Então, a partir daquele momento, você poderia desfilar com qualquer temática, e a Rocinha inaugura isso desfilando com o Walt Disney, né? A escola acabou sendo rebaixada com o Disney e tal, mas desfilou. E aí você tem uma leva de enredos que, a rigor, tem pouca reverberação nos elementos da cultura brasileira. Pouquíssima. Você fazia enredos sobre cidades que, enfim, compravam um desfile para poder fazer uma propaganda turística e tal, né? Ou marcas, por exemplo, de tudo que você possa imaginar. A gente teve enredos sobre iogurte, né? Que eu até, quando fui ver o desfile, imaginei que iriam levar na galhofa, mas quando vi que a comissão de frente viria fantasiada de lactobacilo da folia, eu reparei que o negócio ia ser complicado. Você teve enredo sobre shampoo, né, patrocinado por marca de shampoo, um samba de um excepcional compositor de samba enredo, o André Diniz. Mas ele dizia, olha, a sinopse me obrigava a fazer coisas. Aí o refrão, por exemplo, dizia coisas do tipo, Sansão forte se apaixonou, o corte enfim revelou. Dalila sofre de paixão nobre e fiel, que em lágrimas viu Rapunzel, mais linda, para chegar no shampoo lá no final, né? E tal, que era um negócio interessante. Então, esse é um momento que é muito complicado para as escolas de samba, né? Eu diria que quem quiser estudar a relação entre as escolas de samba e temáticas ligadas à literatura, sobretudo quem quiser utilizar isso, inclusive numa dimensão pedagógica, para levar para a sala de aula, para criar conexão com a criançada, com os alunos, com as alunas e tal, tem muito material. Eu me disponho, inclusive, a passar depois uma série de referências, sobretudo entre as décadas de 60, 70 e 80. Década de 40 a gente tem coisas, mas são poucas as gravações, então a gente não tem muito acesso. A gente sabe de temática. Eu, por exemplo, já procurei um samba de Padre Miguel, que é o Meu Pé de Laranja Lima, nunca encontrei a gravação. Porque é um dos primeiros enredos com temática infantil da história das escolas de samba. Né, uma homenagem ao Zé Mauro de Vasconcelos, que era ali daquela região de Bangu e tal. Não encontrei o samba. Né? Mas décadas de 90, anos 2000, você tem uma coisa ou outra, mas muito esparsa. Eu tenho a impressão, para fechar um círculo aqui, de certa maneira, e voltar para onde começamos, que hoje nós vivemos um momento curiosamente interessante na história das escolas de samba. Por quê? Porque as escolas de samba foram contempladas com um presente que elas ganharam, que foi a crise
que aconteceu por volta de 2011, 2012, 13, 14, 15, 16. Crise econômica, inclusive. Porque vocês podem ter absoluta certeza disso. Quando o dinheiro está jorrando de uma forma muito intensa, em geral você tem enredos que flertam com o estapafúrdio. Quando o dinheiro começa a sumir, quando os enredos patrocinados começam a desaparecer, quando marca de extrato de tomate, por exemplo, que negociava com a escola de samba, eu estou dando um exemplo verdadeiro, né, chega e diz que não vai mais bancar o enredo, o carnavalesco se sente feliz, porque ele descobre que não vai precisar fazer um enredo sobre extrato de tomate, pizza, jotalhão, não vai precisar fazer nada disso, né? E isso abre um leque muito interessante para que a gente tenha uma diversidade temática que é extraordinária. Esse ano, por exemplo, nós tivemos alguma polêmica ligada ao que algumas pessoas falaram que era um excesso de enredos iguais, porque eles teriam temática afro. Eu discordo dessa opinião, até porque eu acho que teve uma grande pluralidade dentro de tudo isso. Aliás, o primeiro enredo, o enredo que de certa maneira marca o início de uma tendência nas escolas de samba para se falar de temas afros, é baseado num livro. É o enredo de 1960 do Salgueiro, é baseado no livro do Edson Carneiro sobre o Quilombo dos Palmares. Um livro que tinha sido proibido pelo Estado Novo, em 1939, porque segundo o Estado Novo do Getúlio, a história de Palmares fomentava a desunião nacional. Então o livro do Edson Carneiro foi proibido. Mas um exemplar caiu nas mãos do Fernando Pamplona. E aí o Pamplona, quando aceita ser carnavalesco do Salgueiro, para o carnaval de 1960, ele tinha ficado fascinado quando viu o Salgueiro desfilando com Debré. O Pamplona diz que aceitava fazer o carnaval do Salgueiro, contanto que o enredo fosse Quilombo dos Palmares, baseado no livro do Edson Carneiro. E isso é muito interessante, porque eu já fiz uma pesquisa mais ou menos exaustiva sobre isso. Se você pega os livros didáticos que eram usados nos colégios naquele momento, Palmares não era citado. Palmares primeiro chegou à Avenida com o Salgueiro de Fernando Pamplona e depois chegou aos livros didáticos. Olha que coisa impactante. E recentemente a gente tem tido enredos que dialogam com a literatura. Nós tivemos a Portela fazendo um desfile muito bonito no ano passado com Defeito de Cor, né? um enredo do Gonzaga e do André Rodrigues, que se inspirou no livro da Ana Maria Gonçalves para estabelecer uma relação entre o Luiz Gama, né? O Vanderlei, um dos autores do samba, inclusive está aqui. Então você tem o Defeito de Cor, que é extraordinário. Eu fiz uma listinha aqui de vários desses enredos. A literatura de cordel não pode ser esquecida. Recentemente a Imperatriz Leopoldinense faz um enredo muito bonito baseado no cordel, A Chegada de Lampião ao Inferno. Eu estava ali fora, me perguntaram qual foi o primeiro enredo inspirado em literatura de cordel e escola de samba. Eu dei uma resposta provisória que eu estou sem as anotações aqui, mas me parece que é em cima da hora, 1973, o Saber Poético da Literatura de Cordel. O samba lindo, inclusive, era uma vez, era assim que começava, eu era menino e recordo das histórias que o vovô contava, o pavão misterioso que evangelista mandou construir, com seu talento e fulgor, oh, pra filha do conde seu amor. Quem é que não se lembra do conto do boi mandingueiro? Quando ouviam seu nome, vaqueiro tremia de medo. Quem amansasse o boi tinha um prêmio em dinheiro e também casava com a filha do fazendeiro. O padre Cício do Juazeiro, homem de bom coração, sempre lembrado pelo povo cristão. Vamos cantar, minha gente, presta atenção no refrão. Viva o poeta violeiro lá do sertão. E boi, e boiada, é mandingueiro, gente, tem vaqueja. Olha que samba lindo para você mostrar para a criançada. Saber poético da literatura de cordel. Enfim, eu queria concluir depois desse apanhado, ressaltando uma coisa que eu tenho dito com muita constância.
Eu queria concluir dizendo que a gente precisa entender que o fenômeno educativo, ele não está restrito ao espaço institucional da escola. O fenômeno educativo acontece nos mais diversos lugares. E num país com uma história tão desigual, com uma história tão complicada como é o Brasil, né, um país com histórico de concentração de renda, um país com histórico de 400 anos de escravidão, um país com histórico de genocídio das populações originárias, com tudo isso, muitas vezes as instituições formais de ensino estiveram fechadas para a ampla maioria da população. As escolas de samba, portanto, exerceram um papel educativo com toda a complexidade que as escolas de samba têm, como instituições que negociam com tudo. Negociaram com o poder instituído, negociaram com o turismo, negociaram com o crime, negociaram com a cultura. Elas estão aí com essa complexidade. Mas é muito importante ressaltar que as escolas de samba acabaram exercendo um papel pedagógico importantíssimo, que continuam exercendo, disparando inclusive questões que podem levar, né, a gente a propor um diálogo mais amplo, inclusive com as instituições mais formais. Por que não aproximar uma criança de Macunaíma a partir do samba, para que ela eventualmente chegue ao livro? Por que não trabalhar a literatura de cordel, tendo como princípio, ponto de partida, o saber poético da literatura de cordel cantada pelo Em Cima da Hora? Por que não falar dos sertões nessa dimensão toda? Então é importante que a gente redimensione esse tipo de coisa e entenda que as escolas de samba, com todas as complexidades, contradições, belezas, danações que têm, como instituições orgânicas vivas, elas foram cruciais, ampliando um repertório educativo belíssimo, belíssimo, que está aí para que a gente aproveite. Nós temos o nosso Homero, ele se chama Silas de Oliveira. Nós temos o nosso Homero. É você escutar os grandes sambas de Silas de Oliveira e você vai ver que ali está construída a grande epopeia do povo brasileiro. Isso é absolutamente fundamental. Então, eu de novo agradeço o convite, parabenizo a academia e me sinto impelido a concluir lembrando de uma coisa. Quando no início dos anos 80, a Unidos da Tijuca desfilou com Lima Barreto, um verso do samba da Unidos da Tijuca, que Carlos Drummond de Andrade disse que era o verso mais bonito do ano, disse o seguinte, esse verso: Inocente Barreto não sabia que o talento banhado pela cor não pisava o chão da academia. Então, eu gostaria de concluir lembrando de Lima Barreto, mulato pobre mas livre, porque nós estamos hoje falando de samba de enredo na Academia Brasileira de Letras. De certa maneira, Lima Barreto venceu. Muito obrigado. Muito obrigado, Simas, a excelência de sempre na exposição, sempre com muita emoção, a generosidade e fraternidade também de sempre na abordagem do tema, essa originalidade também na exposição, esse cantar maravilhoso e essa mensagem final da importância das escolas de samba, do carnaval, na educação brasileira. Quer dizer, então, carnaval, escola de samba, enredo, é também educação, matéria de educação. Muito obrigado pela presença, como sempre foi uma honra. Obrigado. Obrigado, gente. Lembrar a próxima semana.
25? Ah, sim, anunciar só no dia 25, agora, né, o próximo, Direito e Literatura, conferencista José Roberto de Castro Neves. E no dia 1/4, já foi anunciado, a Literatura Anagramática com o acadêmico Ricardo Cavalieri. Obrigado. Caminhando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringas.